Eu passo a palavra agora ao meu colega da UNB, Michelangelo Giotto Santoro Trigueiros. Bom dia a todos, a todas. Gostaria primeiramente de agradecer o honroso convite do senador, e cumprimentar na sua pessoa todos os demais membros daqui da comissão. É desnecessário dizer, senador, da enorme importância que o senhor emprestou à universidade e permanece à frente do grande lema da educação brasileira. Muito obrigado. E nós o respeitamos muito nesse particular, especialmente. Eu não fiz uma fala muito estruturada em termos de muitos gráficos. Eu gostaria de fazer algo mais livre, mas desde já vocês sabem que eu pretendo falar da perspectiva de um professor, de uma pessoa que trabalha já há algum tempo na universidade, então, na perspectiva do ambiente acadêmico. Uma ressalva: nós sabemos que não existe uma comunidade científica, existem várias, e a minha perspectiva é certamente uma perspectiva entre outras tantas que a gente há de colher. O primeiro gráfico que eu gostaria de compartilhar, aqui abordando a primeira questão que o senador nos coloca, mas eu diria que esses três quadros que eu vou apresentar, cuja fonte é da CAPES, então são bastante atuais e vejam ali o período, além do mais, bastante confiáveis. São três quadros e vou fazer comentário geral, num primeiro momento, sobre os três, e ao longo dos outros aspectos que eu anotei, eu não vou ter condições de abordar tudo o que eu gostaria, mas vou tentar puxar a brasa para a sardinha da gente, né? Como se diz na universidade. Quais são as nossas queixas, quais são as nossas expectativas, mais do que respostas propriamente. Bom, esse quadro, como os senhores estão vendo, ele reflete, onde se diz produção científica do país, o indicador, os dois indicadores principais que estão ali colocados são número de artigos e citação. Se nós pensarmos produção científica, tecnológica e de inovação, seria necessário, obviamente, incluirmos colunas referentes a registros de patentes e dados comparativos com o restante do mundo. Bom, mas, nesse particular, o Brasil ocupa, como os senhores estão vendo, a 13ª posição, e à frente da Holanda, da Rússia, etc. É uma posição bastante destacada. Entretanto, é interessante compararmos com outros dados que eu pretendo mostrar. Aqui eu passo... Estou meio perdido aqui com o equipamento. Pronto. Eu procurei marcar em amarelo aquelas que são as áreas dentro da tabela ou das tabelas disponíveis pelas agências de fomento, aquelas áreas tipicamente classificadas como tais, né? Existem muitos campos particulares que não estão aí listados. Então, entre as 10 primeiras, nós verificamos, em primeiro lugar, destacadamente, as ciências agrícolas, e eu gostaria aqui de registrar que isso é o efeito de uma empresa importante com que o país conta, que é a Embrapa, além de todo o sistema cooperativo de pesquisa agropecuária. Eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar por 4 anos na Embrapa e sei do enorme esforço que essa empresa tem feito, não apenas para o chamado agronegócio, mas também para sistemas familiares de produção, para recursos regionais como o Planalto, o Pantanal, o semiárido. Também um esforço dentro das universidades públicas que eleva esse percentual a este ponto. De uma maneira simplificada,
nós vamos reunir ali, vejam, os que estão acima de 2 pontos no percentual de documentos disponíveis do mundo, nós vamos ver que é facilmente destacado, além das ciências agrárias, que tem um recorte também e uma contribuição das ciências biológicas, nós podemos agrupar várias outras que estão dentro desse grande campo que se pode dizer ciências biológicas. É uma área que nós sabemos proeminente e tende a ganhar mais espaço e há que se defender que essa área seja fortalecida e prestigiada. Mas destaco também, e isso eu pretendo repercutir no comentário que farei sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, a posição das ciências sociais. As ciências sociais estão bem colocadas, elas estão na 8ª posição. E se nós olharmos o campo multidisciplinar, que, a meu ver, é um campo que tende a crescer, porque ainda há uma tradição, eu chamaria disciplinar, principalmente refletida nos sistemas de avaliação de programas da pós-graduação, essa concepção ela precisa, a meu ver, ser revista. Eu pretendo comentar esse ponto mais adiante. Me refiro especificamente a critérios de avaliação que possam dar maior destaque, visibilidade e prestígio a áreas chamadas multidisciplinares. O terceiro quadro. Bom, esse quadro eu gosto muito pessoalmente, porque ele, eu não sei se está dando para perceber ali os detalhes, mas essas bolas elas têm, obviamente, o efeito visual, né? Mas o eixo horizontal refere-se a gastos de pesquisa e desenvolvimento, assim chamada, como percentual do produto interno bruto. E o eixo vertical consiste em quantidade de cientistas e tecnólogos, engenheiros. Então, as figuras resultantes, elas são resultado, obviamente, da combinação entre esses 2 tipos de formação. O que nós vemos ali? O Brasil está por aqui, né? O Brasil está bem situado do ponto de vista comparativo no tamanho da bola, ou seja, os recursos, a percentual de recursos relativamente aplicados em ciência e tecnologia comparativo ao PIB, não é um dado inexpressivo. Nós estamos com quanto? A gente veja, 1,2. E quando caminhamos para a direita do gráfico, nós verificamos países que disponibilizam muito mais, a exemplo da Alemanha, do Japão, da Coreia, muito mais recursos. Então, eu quero aqui dizer que considero justo, procedente, que procuremos ampliar os esforços em investimento em ciência e tecnologia. Entretanto, outro dado que chama a atenção é o Brasil está colocado na posição bem inferior no que concerne ao número de cientistas que estão efetivamente trabalhando. Bom, aqui, vamos dizer assim, na fronteira nordeste do gráfico, se eu puder assim chamar, nós percebemos destacadamente a Alemanha, bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul. Enfim, esses dados eu deixaria disponível, obviamente, aqui à comissão, que deve ter seus documentos também, mas eu gostaria de chamar a atenção para um efeito comparativo. Em que pese, vamos dizer, o tamanho da bolinha representativa do Brasil não ser as menores, não ser das menores, quando nós comparamos com a produção de artigos, que aí eu tenho que voltar,
Vejam, há uma relação, vamos dizer, sinérgica, né? Não é sem razão que os Estados Unidos ocupam a primeira posição destacada. Em segundo lugar, a China, a Alemanha, naquele último gráfico, a Alemanha também está naquela região mais à direita e acima. A Espanha está em nossa frente, porque eu não quero perder tempo e voltar ao terceiro gráfico, mas a bolinha representativa da Espanha é menor do que a bolinha representativa do Brasil, o que significa que, embora a Espanha está com uma capacidade de profissionais muito maior do que a brasileira, o que significa que, com menos recursos relativamente ao Brasil, eles estão produzindo muito mais artigos, se esse é um indicador válido, eu considero, mas não o único. Precisaríamos colocar também, como eu disse, dados relativos à produção de tecnologia. O argumento que eu pretendo sustentar é o seguinte: em qualquer ambiente, qualquer reunião de departamento, em colegiados superiores, a universidade e algumas instituições de pesquisa estão sempre a reivindicar mais recursos, o que é justo, como eu entendo. E essa meta de 2% é uma meta importante. Entretanto, não vejo como o único, ou a única, talvez nem a principal iniciativa que precisa ser feita para nós posicionarmos mais bem o Brasil. Se nós olharmos que, além da ciência, nós temos compromissos importantes com a sociedade, que é quem custeia os nossos trabalhos, há um cientista britânico, Philip Kitcher, que tem feito com outros a seguinte pergunta: o que a ciência e a tecnologia têm feito para diminuir o sofrimento humano, para diminuir as desigualdades? Então, nesse sentido, senador, com a devida vênia, como se diz, eu gostaria de destacar que há muito mais a fazer, além, obviamente, do aporte adicional de recursos. Iniciativas que estão no campo, eu diria, de buscar uma articulação mais efetiva entre as diversas áreas do conhecimento e entre os ambientes de produção do conhecimento e a sociedade como um todo. Nesse sentido, e para não me alongar, a gente fica ansioso querendo dizer muito mais coisas, mas eu vou me limitar ao que eu penso serem os pontos principais. Eu tive a oportunidade de presidir a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal recentemente e verifiquei que, dos recursos orçados, houve um contingenciamento forte. Infelizmente, não pudemos realizar. É uma queixa que as universidades, que os institutos têm. Muitas vezes o recurso está orçado, mas você vai abrir as licitações e você não encontra condições porque o dinheiro não está efetivamente disponível. É aquela diferença que eu sou da área de sociologia, precisei me acostumar a entender entre o orçado e o financeiro, o orçamento e o financeiro. Nesse sentido, eu faço uma outra observação, que é a importância da alocação de recursos, mas a importância de descontingenciar o acesso a esses recursos. Eu gostaria de finalizar fazendo, se possível, um rápido comentário apenas no programa Ciências Sem Fronteiras e sobre o que eu entendo ser a necessidade de uma revisão, talvez, eu deixaria para parte do debate para qualificar essa minha posição um pouco mais claramente. No que concerne aos fundos, ao programa Ciências Sem Fronteiras, o ambiente acadêmico entende que a internacionalização da ciência e da tecnologia é um movimento importante. Entretanto, nós temos muitos colegas com quem eu compartilho
a discussão sobre o programa, várias queixas na concepção e na execução do programa. Primeiro, que pese estar direcionado fortemente para áreas tecnológicas, aquele quadro que eu mencionei mostra que as ciências sociais estão bem posicionadas, mas uma fronteira que existe nesse programa é a fronteira entre as ciências sociais e as demais ciências. Por que isso? Eu pretendo qualificar e juntar esses elementos desse meu comentário com o estudo que eu fiz para o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, quando setores de ponta do país reivindicam maior participação de setores humanos, da administração, das ciências sociais, etc. No que concerne a questão dos financiamentos, as principais agências que nós temos são o CNPq e a CAPES. Preside, sobretudo em uma das agências, o que nós chamamos a lógica balcão. O cientista chega e apresenta o seu pedido, que é analisado por pares, e só, quer dizer, não há articulação com programas efetivos. Então, eu gostaria de defender a ideia de que sejam ampliados programas de financiamento de CIT com base em demandas induzidas. Por exemplo, mobilidade urbana, por exemplo, saúde da mulher, por exemplo, melhoria da qualidade da educação. Eu sei que a CAPES tem um programa especial, mas é muito tímido ainda. Me perdoe ter ultrapassado mais do que o necessário, mas mostra só a ansiedade de tratar desse tema e eu tenho outras questões posteriormente a abordar. Carlos, dentro dessa linha de aproveitar e fazer pergunta logo, eu queria falar o seguinte: esse quadro aí, aliás, está apropriado. Você vê que só a Rússia está pior do que o Brasil, não, a Rússia e a Turquia, em matéria de impacto. Aquela penúltima coluna. Eu pergunto, isso é, a sua ideia, isso é por causa do idioma, que o nosso idioma limita reproduções, impactos, citações, ou isso é por causa do conteúdo que não é suficientemente bom para provocar impacto? Então, essa é a pergunta que eu faria. Além disso, dizer que eu não posso deixar de dizer que, para mim, é uma surpresa como a Rússia está atrás de nós, tanto no número de artigos, porque a Turquia atrás de nós, a Tailândia, a Suíça, não importa, são países pequenos. Então, para o número de pessoas com capacidade científica, nós estamos piores do que ele. Agora, a Rússia é quase do nosso tamanho, não tanto, mas é um país grande, e um país com uma tradição científica fenomenal, né? Mas será que o nosso baixo impacto é uma questão mais de idioma ou mais de conteúdo? Senador, eu não teria assim, uma resposta agora pronta, mas ela é por demais instigante. Eu tentaria dizer que não me parece ser a questão do idioma. Hoje, vamos dizer, o domínio do inglês, ele, principalmente no centro de pesquisa, é bastante fluente, né? E tampouco a questão do conteúdo, porque quando nós vimos a participação das ciências agrárias, quer dizer, destacadamente, uma das áreas mais importantes, comparativamente, em termos de percentual de documento no mundo, eu tenderia a caminhar. Então, com isso, eu quero dizer que não é propriamente uma questão de conteúdo, não me parece. Eu tenderia a buscar uma outra linha de hipótese. Primeiro, por que a Embrapa faz e tem feito tanta diferença positiva? Ela está na sua 6ª rodada de planejamento estratégico, de visão de futuro. Então, pode-se dizer que o sistema cooperativo de pesquisa agropecuária foi muito indutor para criar essa sinergia. No extremo oposto, eu
pretendo avançar nessa linha de investigação, nós percebemos cotidianamente uma ciência e uma tecnologia muito mal articulada no Brasil. Muitas vezes o colega da minha sala do lado está fazendo um trabalho muito parecido ao meu e nós não conversamos. Então, há duplicação de esforços, isso precisa ser avaliado. Há pouca comunicação ou conectividade entre setores que estão próximos, e eu penso que esse é um problema importante. Criar uma visão estratégica para a ciência e tecnologia e que coloque como um valor fundamental, além da visão de futuro, de objetivos, que coloque essa importância maior de criar sinergias e articulações. Só para concluir, um dos indicadores de avaliação da CAPES, que presta um serviço extraordinário a esse respeito ao país, nós sabemos, premia destacadamente o que eles chamam, vou interpretar aqui, é um ND, algum desses, que quão mais interno é o programa. Então, por exemplo, na área de biologia, pesquisadores que compartilham espaços de pesquisa com o Embrapa e com outros setores tendem a diminuir esse indicador. Então, isso é uma das coisas que, a meu ver, precisa ser revista. Possibilidade de criar e valorizar e prestigiar essa conectividade maior, né? Tudo bem.